Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente nessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Mas a nossa história com relação a esse evento maravilhoso que nos traz a refletir sobre a mediunidade na presença de Jesus, pelo que antecipadamente agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite. Mas essa história ela é bastante antiga. É antiga desde o tempo que o homem adquiriu a sua consciência e a partir do momento em que ele observou a natureza, ele percebeu que havia algo mais que precisava ser esclarecido. E esse algo mais era exatamente o conjunto das coisas que ele não conseguia compreender. Embora fosse possível a esse homem entender uma lógica que vinha na sua cabeça, mas a falta de informações e de conhecimento dava a ele uma espécie de torpor mental e ele não conseguia dar explicações razoáveis para fenômenos como a morte, como o nascer do sol, como a lua, como a chuva, os trovões. E a partir daí ele começou a intuir que houvesse forças maiores e mais além, ou para além dele, que pudessem ser a explicação de tudo aquilo que passava na sua frente. E daí surgiram os deuses. Os deuses são as explicações daquilo que não pode ser explicado. Então, se eu não tenho uma explicação para a morte, provavelmente alguém comanda a morte. Esse alguém deve ser poderoso, porque faz com que a morte seja algo bem diverso, bem ampliado. E daí, cada fenômeno da vida vai dando um nome, ou vai surgindo uma divindade, dando ideia de um grande politeísmo, de uma grande pleiade de deuses, que depois vão sendo hierarquizados, vai se criando a ideia do superdeus, dos deuses menores, mas sempre naquela coisa da evocação de algo que está para além da matéria. O mundo extrafísico sempre foi um grande desafio para todos nós. Todas as comunicações espirituais que sempre aconteceram na humanidade, desde pelo menos 60 mil anos, que é o tempo em que nós estamos dispostos a ter a consciência, os temos na cabeça a possibilidade de raciocinar, elas sempre nos desafiaram bastante, porque, via de regra, a comunicação espiritual caía no mundo da mística, caía na mesma natureza dos deuses. Quem são os espíritos, senão mensageiros de Deus, mensageiro dos deuses? Se transformaram em santos, se transformaram em entidades, e aqueles que eram os médiuns, que eram as pessoas que recebiam essas mensagens, eram os porta-vozes dos deuses. Eram pessoas aquinhoadas com algum tipo de privilégio, algum tipo de possibilidade maior, e essas pessoas então tinham, esse poder de evocar espíritos e falar em nome deles. Obviamente que numa comunidade, uma comunidade tribal, como era de ordinário a comunidade humana, a gente tinha a facilidade de encontrar esse tipo de ser, essa pessoa, porque a mediunidade ela está conosco desde todo sempre. Desde todo sempre, desde que este corpo está revestido da possibilidade de uma comunicação e de uma consciência, nós temos a mediunidade aqui conosco. Foi justamente naquele ano de 1861 que Allan Kardec, depois de ter tido contato com os espíritos, a partir de um fenômeno que se apresentou de uma forma inusitada, pelo menos para ele, porque Kardec não tinha muito essa coisa de espírito com ele, não. Kardec acreditava muito no magnetismo. Kardec era um estudioso do magnetismo, já fazia muitos anos, porque ele achava aquilo uma coisa fascinante. Quando ele estudou em Verdun, na Suíça, ele teve a oportunidade de estudar muitas ciências. E fatalmente, quando ele caiu nesse mundo do magnetismo, ele então se debruçou sobre algo novo. E quando naquele ano de 1854, o senhor Fortier vai procurar Kardec e diz a ele: olha, tem um negócio aí que está acontecendo, umas mesas que estão rodando. Kardec então fica muito impressionado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele diz a ele: eu sei o que é isso. Isso aí é o fenômeno do magnetismo. As pessoas colocam as mãos sobre as mesas e as mesas se movimentam. De tudo isso há muito tempo. Passados alguns meses, um outro amigo dele vai procurá-lo e vai dizer assim: olha,
as mesas estão falando. Aí ele disse, opa, tem algo diferente. Porque se mover, tudo bem que é o magnetismo, mas falar, como pode uma mesa falar? Essa eu quero ver. Enquanto não me mostrarem o que está por trás disso, isso não passa de uma conversa. Ele usou uma expressão muito parecida com a nossa. Eu acho até que Kardec tinha dado uma passada aqui na Bahia antes e aprendeu uma expressão muito nossa. Isso é uma conversa mole para boi dormir. É para boi dormir em pé. Ele usou essa expressão. Então, ele vai à casa da senhora Plena Maison numa terça-feira à noite e lá ele encontra uma coisa que para ele era inusitada. Porque haviam ali fenômenos que estavam além, ou muito além da sua compreensão de magnetizador. Então Kardec começa a despertar para isso e ele vai então começar a fazer o que não estava sendo feito. Os fenômenos mediúnicos são datados de um dia 31 de março do ano de 1848, de uma cidade chamada Hydesville, uma cidade do interior, no estado de Nova York, e que lá, essa cidadezinha teve o fenômeno lá das irmãs Fox, né? Que num dia de noite a casa começou a bater e o povo foi investigar e chegou à conclusão, através de um diálogo com o espírito, que se apresentou com o nome de Charles Rosnan, que era um caixeiro viajante que havia morrido na casa onde aquelas crianças estavam dormindo. Então ele conta a sua história através de um fenômeno tipológico, que é o fenômeno das batidas. Ele conta a história e as pessoas então ficam sabendo que era ele. Essa história do caixeiro só foi realmente deslindada totalmente alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, quando quase que na virada do século houve naquela casa a queda de uma parede, e aí o pessoal achou os objetos que estavam ali, que tinham sido descritos pelo espírito. Mas por que esse dia de 31 de março é importante para a espiritualidade? É porque foi nesse dia que a espiritualidade se comunicou com os encarnados a partir de pessoas comuns. Aquilo que eu falei para vocês dos pajés. A partir deste dia é considerado o dia do início do chamado novo espiritualismo, porque foi ali que começaram as comunicações naquilo que Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes, ele vai chamar de invasão organizada. Foi nesse dia que houve realmente, é considerado um marco. É o mesmo 31 de março que vai, depois de alguns anos, representar o dia da morte de Allan Kardec, que ele morre também no dia 31 de março. Então, neste dia que Kardec chega nessa casa, que ele está ali agora vendo esses fenômenos que se espalharam pelos Estados Unidos, depois foram para a Europa, Kardec está ali vendo, e as pessoas faziam perguntas para os espíritos, para as mesas no caso, que eram perguntas assim, que hoje ninguém faz mais, graças a Deus. As perguntas eram assim, minha filha vai casar? Aí a mesa se batia lá e respondia. Quantos anos tem a minha filha? Quantos anos tem meu filho? Como é a primeira letra do nome do meu avô que já morreu? Eram perguntas frívolas, eram perguntas bobas, eram perguntas de quem não sabia o que perguntar. Então, quando Allan Kardec chegou na frente dos espíritos, ele começou a fazer perguntas de todas as ciências, em vários idiomas, porque ele falava 5 idiomas. Então, ele começava a falar em vários idiomas e as mesas respondiam. Depois daí, começam a aparecer as comunicações através de outros instrumentos. E esses instrumentos, eles vão denotar uma possibilidade de crianças, meninas de 16 anos, 14 anos, 12 anos, 15 anos, fazerem demonstrações da sua mediunidade, apresentando textos de uma complexidade que não era natural de uma criança naquele nível de maturidade. Não vamos nos esquecer que no século XIX as meninas não estudavam como estudavam os rapazes. Era proibido para as mulheres frequentarem escolas. Então, ali haviam textos muito complexos. Imagine uma criança responder aquela pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta, o que é Deus? Uma pergunta que intriga a filosofia há milhares de anos, e a resposta é a mais densa, mais simples, mais completa resposta filosófica que podia vir. Deus é a inteligência suprema e causa primeira ou primária de todas as coisas. Imagina uma criança dizer isso. Então, a partir desse contato com os espíritos, Allan Kardec vai formulando a sua teoria, vai formulando o seu trabalho. Ele recebe 50 cadernos de 4 amigos, Sr. Talendier, Sr. Didier, que viria a ser depois o seu
o seu editor. Victor Riensardot, que era também um médium que recebia, através da sua mediunidade, um espírito chamado Bernard de Palissy, que era um oleiro do século XVI, que se apresentava com ele. Não é? E esses homens, eles entregaram para Kardec 50 livros, ou 50 cadernos, com perguntas e respostas sobre essa questão do espírito. Mas quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, em 1857, naquele 18 de abril, Kardec estava iniciando aquilo que seria uma grande ciência, que viria depois a se consolidar. Mas no trabalho do Livro dos Espíritos, já a partir de 1857, Kardec lança os fundamentos para a obra que seria considerada depois o Pentateuco Espírita. Porque quando a gente vê a estruturação de O Livro dos Espíritos, a gente vê no capítulo 1, no livro 1, aquilo que viria depois ser a Gênese. No livro 2, a gente vê aquilo que viria a ser o livro dos médiuns. No livro 3, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro 4, a gente vê depois o céu e o inferno. Ou seja, de alguma maneira, os Espíritos intuíram Kardec para que na obra do Livro dos Espíritos ele estruturasse toda a codificação. Então, quando naquele ano de 1861, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, ele tinha o nome engraçado de Caderno de Instruções Práticas das Reuniões Mediúnicas. Esse livro, ele depois muda para Livro dos Médiuns, porque o outro era Livro dos Espíritos e esse era o livro para os médiuns. Qual era a ideia desse livro? Esse livro tinha uma função de permitir que os médiuns fizessem comunicações mediúnicas, fizessem trabalhos mediúnicos da maneira correta. O objetivo de Allan Kardec era acabar com a mistificação de comunicação espiritual de qualquer jeito. Então a pessoa recebia qualquer espírito que chegava lá e dizia: eu sou Jesus Cristo. Então imagina um médium receber: eu sou Jesus Cristo, o espírito falar. O médium pode ficar envaidecido, o médium pode ficar desachando que ele é super merecedor de uma graça divina, porque afinal de contas receber Jesus Cristo numa sessão mediúnica não é brinquedo não é? Então assim também ele vai explicando os fenômenos todos da obsessão, como é que funciona esse processo, a fascinação, a obsessão simples, a fascinação, e depois ele vai chamando de subjugação, e posteriormente, ao final, antes de morrer, ele transforma isso, ele dá um upgrade na subjugação e chama isso de possessão, que ele inicialmente considerava como se não existindo. Então Kardec fez um estudo aprofundado das reuniões mediúnicas, e quando ele apresenta isso, ele tem a ideia de que, a partir daí, a mediunidade seja exercida de ordinário em centros espíritas, em todos os lugares do mundo, agora feita da forma correta. Feita sem o misticismo, feita sem as coisas maravilhosas. Então, para Allan Kardec, não tinha espírito especial. Eu vou contar aqui uma história que está relatada na Revista Espírita, e que depois vai aparecer em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no ano de 1864. Quando Allan Kardec recebe uma comunicação através de um médium, era um médium muito respeitado, e para Kardec um médium sério era aquele que não se envaidecia da comunicação, ele recebia mensagens seguras, ele tinha muito pouco de si na comunicação. Então Kardec reconhecia isso, um médium seguro. E essa mensagem chega assinando ali que era Jesus Cristo. Exatamente o exemplo que eu dei aqui. Então vocês imaginem Allan Kardec querendo toda a seriedade do mundo, e de repente chega uma mensagem de Jesus Cristo: eu venho para as ovelhas perdidas de Israel, e tal, e falando como se fosse realmente Jesus Cristo. Então Allan Kardec vai publicar isso na Revista Espírita, porque a Revista Espírita não tinha compromisso da universalidade. A ideia da Revista Espírita era servir como uma espécie de um tribunal, uma espécie de uma plataforma, aonde Kardec pudesse defender a sua doutrina. E também abrir espaços para que as contribuições que chegavam através das correspondências, ele recebia milhares de cartas, essas contribuições pudessem ser colocadas ao conhecimento do público. Essa era a finalidade da Revista Espírita. Então, quando ele lançou a Revista Espírita no início do ano de 1858, 1º de janeiro, quando ele faz a primeira publicação, ele queria defender o Livro dos Espíritos.
Por quê? Porque todo mundo começou a atacar o livro dos Espíritos e ele defendia na revista, através de evidências de que tudo aquilo tinha fatos que corroboravam aquelas coisas que estavam ali sendo colocadas. Então Allan Kardec, ele vai lançar e vai dizer assim, na Revista Espírita, de que deve se tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação. Por que se deve tomar cuidado? Porque não se pode acreditar em todos os espíritos. Isso está no Evangelho. Não acredite em todos. Verifique primeiro se eles são de Deus. Então, Allan Kardec tinha isso como missão. Ele tinha realmente essa ideia. Então, ele era muito duro, gente. Nas reuniões com os espíritos, chegava lá se comunicando e ele conversava de forma dura. Você quer me ajudar? Você quer ajudar a humanidade? Não se importe de passar por determinados tipos de questionamentos, de perguntas, e não tem negócio de melindrar, porque melindrar é uma coisa complicada. Então, ele vai dizer assim, tomemos muito cuidado com isso. Posteriormente, essa mesma mensagem que aparece na Revista Espírita, que também servia de base para a construção dos outros livros, vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Assinado por Espírito de Verdade. Então, naquele episódio, Allan Kardec afirma, pela transmutação da assinatura de Jesus para o Espírito de Verdade, de que ele tinha a firme convicção de que o Espírito de Verdade era, de fato, Jesus Cristo. É uma das demonstrações que Allan Kardec acreditava quando ele transmigra a assinatura de Jesus para o Espírito de Verdade, saindo da Revista Espírita para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só estou dando aqui um exemplo para vocês de como é que Kardec tratava as comunicações espíritas, as comunicações mediúnicas. E a partir daí, esse legado da doutrina espírita para todos nós passou a ser, desde aquele ano, aquele 31 de março de 1869, quando Kardec morreu, às 10 horas da manhã, a partir daí a humanidade recebe a doutrina espírita e diz, agora é com você. Agora vocês vão tocar. Dona Meli, que era a companheira de Kardec, ela era uma mulher, ela era mais velha do que Allan Kardec, mas era uma mulher de fibra e tudo mais, mas não tinha, embora estivesse envolvida no trabalho dele, ela não tinha condição de continuar o trabalho da forma que ele fez. Então ali parou, aquele projeto parou, a Revista Espírita continuou, não é? Porque era um processo de contribuições externas, não necessariamente de um trabalho de produção acadêmica. Saiu depois o livro Obras Póstumas, porque o Obras Póstumas seriam artigos já escritos por Allan Kardec, que foram compilados depois e colocados, mas quando entra na humanidade, a gente tem que lembrar de uma frase especial de Leon Denis, que ele diz assim, a verdade é como uma gota de orvalho pendurada na ponta do galho. Enquanto está ali suspensa no ar, deixa passar a luz diamantina do sol e brilha tal qual um diamante. Mas no momento que se desprende do galho e cai no chão e se mistura no lodo da terra, vira um barro e não passa mais luz nenhuma. Então essa verdade, que é a verdade dos espíritos, quando sai da categoria da seriedade, do respaldo moral de Allan Kardec, cai nas nossas mãos, para que a gente possa então trabalhar esses conteúdos, a partir daí, com os nossos próprios desenvolvimentos, fazendo aquilo que minimamente ele pediu que a gente fizesse, que a gente estudasse, que a gente entendesse o que estava ali, antes de sair se colocando à disposição da espiritualidade de maneira despreparada. Já que houve uma invasão organizada pelos espíritos, que chegam até nós trazendo as suas mensagens, é fundamental que nós estejamos preparados para servir a este mandato de uma forma justa, de uma forma bacana, de uma forma boa, de uma forma fluida, sem problemas. Então, quando a gente vê os seres humanos ainda resgatando a busca dos deuses antigos, resgatando suas heranças atávicas dos grandes mistérios da natureza e transformando a mediunidade em algo que seja assim, né? Algo todo cheio de especialidades, a gente tem que olhar e dizer, aonde está Allan Kardec nisso? Aonde Allan Kardec se apresenta nesse contexto?
Aonde Allan Kardec se apresenta no contexto onde o médium tem que se vestir de tal forma, de tal jeito, e usar tal coisa? Aonde está escrito isso? Não existe isso. Isso está porque quando nós, que somos os consulentes, né? Nós quando vamos lá buscar uma consultoria, os clientes dos espíritos, quando nós chegamos diante deles, se esse espírito for uma pessoa comum, com a caneta Bic no bolso, falando como eu estou falando com vocês, essa comunicação não tem o mesmo significado de vocês encontrarem alguém sentado numa cadeira, pisando numa almofada, né, olhando para cima, revirando os olhos, se tremendo todo e dando a comunicação. Para nós, que somos leigos, que chegamos diante de uma comunicação dessa, a gente acha que é muito mais, que deve ter algo especial, que aquela pessoa deve ser vestida de um poder. E Allan Kardec diz logo na largada: médium somos todos nós. A mediunidade é um fenômeno biológico, porque está ligada ao processo físico e ao processo perispiritual, que é uma semimatéria muito próxima do corpo físico. Então, quando a gente está falando de mediunidade, estamos falando de um fenômeno perispiritual com efeitos do corpo físico. E isso é muito importante da gente ressaltar, que todos temos em maior ou menor grau o contato com espíritos o tempo inteiro. Na questão 459, quando Kardec diz assim: os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que vocês imaginam, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, o tempo inteiro nós temos contatos espirituais. Aqui agora, por exemplo, não estou falando dos nossos irmãos desencarnados que populam essa sala. Estou falando de nós encarnados. Somos espíritos encarnados nos comunicando ou não? Claro que sim. O fato de existir um corpo que reveste esse espírito é apenas uma condição temporária, como se, por exemplo, eu estivesse aqui de paletó e gravata, estaria com uma roupa diferente da que eu estou usando. E, consequentemente, diferente do meu corpo natural, que não é exatamente dessa cor e nem usa essa textura. Então, se a gente estiver falando de espíritos se comunicando, nós nos comunicamos com espíritos o tempo inteiro. Somos porta-vozes de almas e somos comunicantes espirituais o tempo inteiro. Óbvio que existe aquela comunicação que é entre espírito desencarnado e espírito encarnado. E aí a gente considera a verdadeira comunicação mediúnica. A rigor, só existe mediunidade quando há a necessidade de uma comunicação passar de um para o outro. Só para vocês terem ideia, o fato de uma pessoa ver um espírito, se ele não tiver o contato com esse espírito, se ele não tiver, a rigor, isso não é um fenômeno mediúnico, não é uma apresentação mediúnica, porque ele não está no meio, ele está apenas vendo, ele não está no meio. Não quer dizer que a evidência não seja um fenômeno mediúnico, porque normalmente a evidência se dá por uma comunicação espiritual. Então essas coisas que vão desmistificando a mediunidade, simplificando o processo, ao mesmo tempo vão aumentando a responsabilidade para que a gente saiba que mediunidade é uma coisa santa que precisa ser realizada religiosamente, santamente. Não pode se brincar com mediunidade. Por quê? Porque apesar da mediunidade chegar e eclodir, trago aqui agora que cai em nossas mãos, uma mensagem de Emmanuel que diz assim: recomendações oportunas. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. E aí eu me lembro de uma das maiores faculdades mediúnicas que já pisaram nessa terra, que é Dona Ivone Amaral Pereira. Dona Ivone Amaral Pereira, ela teve uma mediunidade interessante, porque ela começou com o fenômeno mediúnico aos 28 dias de nascer. Ela, com 28 dias de nascida, ela estava na cidadezinha lá no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, e de repente ela morreu, teve um engasgo e morreu. Quando eu digo morreu, morreu para a ciência da época, porque chegaram lá, botaram a mão nela, viram a respiração, não tem, está morta. E aí começaram a providenciar o enterro. Naquele dia, na sua casa, tinham 28 pessoas, parentes. Estavam todos ali para as celebrações do Natal e do Ano Novo, e que já tinham ficado. Olha, gente, vocês estão achando que é problema parente hoje? Vocês imaginem, vocês receberem 28 pessoas em sua casa no Natal e só sair depois do Réveillon.
Então, ela mesma diz, era tanta gente que ninguém percebeu que eu morri. Porque também tinha essa ideia, que no início do século XX, criança não era como hoje, que toma danoninho. Criança era adulto em miniatura. Morreu, tá bom, enterra, não vamos fazer outro. Era mais ou menos assim. Então, o que acontece? Ela tem um engasgo e morre. Só que a mãe dela pediu que ela não fosse colocada no esquife natural, que seria aquilo que seria colocado, um caixãozinho, né, que se coloca normalmente a criança. Era comum, e até pouco tempo atrás, na década de 60, eu presenciei isso na minha casa, porque eu tive a infelicidade de ter um irmão morto aos 2 anos e meio. Então você chega em casa, está lá, a criança era botada numa mesinha, coberta com um filozinho, com a mãozinha assim, velas, tal. Eu lembro aqui, vejo o meu irmão deitado na mesa aqui agora, nesse instante. Mas a mãe pediu que a criança ficasse no berço. Fica no berço. E arrumaram ela toda direitinha e tal. E a mãe foi para o quarto. E chegou no quarto, ela era devota de Maria, ela fez uma oração dizendo o seguinte: minha mãe querida, eu sei que você perdeu seu filho, foi muito duro para você perder seu filho, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Se por acaso for para levar minha filha, leve. Mas se ela tiver que ficar, me dê ela de volta, e eu lhe darei para que ela sirva a você o resto da vida. Olha o que acontece com Dona Ivone. Ela sai do quarto dela e chega onde está a criança no berço e dizem, né, as versões variam um pouco, porque essas biografias elas são muito engenhosas, e aí o que acontece? Que ela toca a criança. Outras pessoas dizem que ela tocou uma cruzinha, uma coroinha que estava na cabeça, e o arame feriu a pele da criança, e a criança despertou. A criança despertou e deu um choro. Então vocês imaginem só a situação. A criança está morta, a mãe vem, toca a criança acorda. Aí se lembram de Jesus, que ressuscitava os mortos também. Então, óbvio que nós estamos falando ali de uma coisa que era um fenômeno que ela tinha, uma mediunidade chamada mediunidade cataléptica. Ela entrava em estado de letargia, era quase que uma paralisação completa do corpo. E isso fazia nesse caso, durou 6 horas. Ela ficava um tempo aí. E ela vai ter esse fenômeno durante a sua vida inteira, outras vezes. O que é que o espírito faz? O espírito sai e vai passear. O espírito vai fazer alguma coisa. Agora, o que é que o espírito vai fazer com 28 dias de chegada, voltar para casa? Esqueci a chave, né? Esqueci o documento. Eu vim pegar um dinheiro que eu esqueci. Então, 28 dias, ela já chegando. E a partir daí, com 4 anos de idade, ela começa a ver espíritos, ela começa a se assustar, e ela começa então a ter essa mediunidade entrando na vida dela de uma forma tal que ela diz assim: não houve durante a minha vida inteira um dia sequer que eu fui feliz. Por quê? Porque ela se dedicou exclusivamente a isso. Ela morava de favor, morava com irmãos, morava no fundo de uma casa. Ela era muito pobre. E a produção literária de Dona Ivone era um absurdo. Quem não teve a oportunidade ainda de ler os livros dela, gente, corram e leiam imediatamente. Vocês estão perdendo o máximo possível do que uma pessoa pode escrever de literatura espírita, baseada na codificação, de uma forma exemplar, porque ela viveu o que ela escreveu. E aí chega um momento que ela começa a ter contato com a sua vida e descobre que ela foi suicida em outras vidas, que ela na verdade é reincidente em crimes passionais, com um espírito que agora se apresenta já numa fase melhor, porque estão se ajustando, e eles vão se reencontrar inclusive na vida como encarnados, e ela, coitada, já mais velha, soube da presença desse homem através de correspondências em Esperanto, e ela tem vergonha de encontrar com ele o grande amor da sua vida, de muitas vidas. Gente, estamos falando aí de uma história de quase 1000 anos de espíritos que não conseguiram se acertar. E agora vem a mediunidade para ela, e o engasgo dela foi porque a última morte dela foi como suicídio, como um afogamento. Ela se afogou. Então, aquilo ali é uma lembrança dela, daquela última vida. E ela traz agora aquilo como uma possibilidade da mediunidade. E ela começa a escrever um livro, que é o livro Memórias de um Suicida, que ela leva mais de 20 anos produzindo esse livro.
E na hora que ela vai publicar o livro, né, na primeira tentativa de publicação do livro, a Federação Espírita Brasileira não aceitava outros autores que não fossem aqueles que começassem com Francisco, tivessem Cândido no meio e Xavier no final. Então a literatura era de Chico Xavier e pronto. E o livro dela era um espetáculo de livro. E aí o que aconteceu? Quando ela chegou na federação, que ela entregou, que o pessoal rejeitou o livro dela, ela trouxe o livro, foi para casa, foi queimar o livro. E quando ela foi queimar o livro, aparece uma mão, segura a mão dela, e quando ela vê, é Leon Denis. Leon Denis aparece para ela e diz: eu vou te ajudar a concluir esta obra, porque tem algumas coisinhas aí para a gente ajustar. E ele dá origem a uma das obras, não é? Que vai ser considerada uma das mais belas obras, se não a mais bela obra da literatura espírita em todos os tempos. E essa mulher escreveu mais outras obras, e ela escreveu essas obras todas e morreu na mais absoluta pobreza. E a gente vê outro caso, que é o caso do próprio Chico Xavier, que tem um contato com a espiritualidade. Gente, Chico tinha tudo para ser um esquizofrênico. Tudo para ser um esquizofrênico. Por que Chico não era esquizofrênico? Porque ele tinha a faculdade da mediunidade, mas ele automaticamente voltava à condição de normal. Ele via espíritos, mas depois ele tinha uma vida normal. Vou contar um caso para vocês daqui a pouco dele, que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas ele sofreu um trauma de infância com a perda da sua mãe e a submissão de uma criança a maus tratos por uma pessoa que pegou ele para criar, que enfiava um garfo na barriga dele. Vocês imaginam aí? Se não é motivo para ter síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas todas que acontecem hoje de ordinário aqui na sociedade. E olha que as crianças hoje nem apanham mais. Então imagina o tipo de trauma que essa criança sofreu. E aí quando ele encontra a sua mãe no quintal, a sua mãe lhe dá força. Chico, persevera, Chico. Persevera, Chico. A mulher chega para ele e diz assim: olha, eu fui consultar uma benzedeira, e meu filho está com uma ferida na perna, e ela disse que um menino inocente tem que lamber a ferida. E é você, Chico, que vai lamber a ferida do menino. E mandava Chico lamber a ferida do menino. E quando ele chegava no quintal, que a mãe dizia: Chico, você tem que lamber, Chico, faça isso. Chegou, que bobagem, feridinha, não custa nada. E aquilo era uma espécie de alter ego de Chico, a mãe dele, vai dando aquela força para ele, ele vai fazendo aquelas coisas todas e superando aqueles traumas todos. E quando chega a mediunidade, que eclode a mediunidade, ele para a vida dele. Ele tinha um trabalho na fazenda, ele trabalhava lá, tinha um emprego dele e tal. E quando ele resolveu fazer o centro espírita, aconteceu um fato curioso, porque ele está no centro espírita e os amigos, que era o casal Perazzo, o irmão dele com a mulher, que eram sócios do centro espírita, eles precisaram, por motivos diversos, se afastar da cidade. E Chico ficou sozinho no centro. Então, como era a atividade dele? Ele chegava, abria o centro, ligava as luzes, chegava, sentava lá numa cadeira, na mesa ou qualquer coisa e começava a conversar com os espíritos, porque eles chegavam para conversar com o Chico. E vinha conversar com o Chico e Chico falando: enquanto ele estiver trabalhando na fazenda, a gente não interna. Quando ele parar de trabalhar, é porque ele não consegue mais trabalhar, é porque ele doidou de vez, a gente bota ele no hospício. Então, imagina isso naquele início do século XIX, uma pessoa fazer isso, ficar falando sozinho. Então, Francisco Xavier também é outro homem que escreveu mais de 400 livros com milhões de exemplares vendidos, e morreu na mais absoluta miséria, porque todo o seu trabalho não foi uma miséria, eu não digo absoluta, mas ele teve, do ponto de vista material, ele teve uma vida espartana. Ele não tinha nenhum desejo, nada, o único desejo dele era servir. Então, quando a gente vê o caso de Divaldo Franco, vê o caso de Chico, vê o caso de Dona Ivone, e vê o caso de Dona Maria, Dona Josefina, seu Zé, seu Pedro, Totó, Pepe, e nomes muitos desconhecidos, de pessoas humildes, que dedicam as suas vidas inteiras à causa da mediunidade, a gente pergunta: por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão servindo naquilo que é a possibilidade máxima da caridade. Imagine que pessoas pensam que vão ficar a vida inteira esperando se aposentar, ganhando a loteria,
para construir um asilo, para botar muitos velhinhos, para colocar as pessoas. Então por que você não faz uma obra de caridade? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada disso. Aí vem a mediunidade e diz assim: com esta ferramenta você pode ajudar milhares de pessoas na sua casa espírita. Porque só uma advertência, Dona Ivone fazia atendimento espiritual na casa dela porque ela tinha um preparo espiritual que não é bem o normal. Então, o certo não é fazer em casa, o certo é fazer no centro espírita. Mas quando eu digo isso, é porque na chuva, na rua da fazenda, embaixo da árvore, em qualquer lugar, a pessoa que tem a possibilidade de atender a um espírito necessitado através da mediunidade, isso é uma graça de Deus que chega para a pessoa, que dá a ela a possibilidade de atender a um irmão desencarnado. Só contando para vocês uma história. Quando a gente morre, infelizmente a gente não vira anjo. Seria muito bom que aquilo que as pessoas dizem no pé do caixão fosse verdadeiro. Oh, descansou. Não, gente, não descansa. Quem vive correndo, morre correndo. Quem vive angustiado, morre angustiado. Quem vive com raiva, morre com raiva. Quem vive triste, morre triste. Essa é uma verdade. Não existe uma transmutação, uma migração de humores porque a pessoa morreu ou morreu ficou melhor. Não, continua do mesmo jeito, do ponto de vista da sequência da vida. E vocês imaginem quantas e quantas pessoas desencarnadas existem e que estão passando por problemas terríveis no plano espiritual. Por quê? Porque não conseguiram ainda sequer saber que estão mortas. A gente fala de colônia espiritual, mas os espíritos dizem que a grande maioria dos espíritos ficam na terra. Ficam junto de carro, de casa, de quadro, ficam junto de pessoas, né? Porque são os apegos humanos que prevalecem ainda no momento do deslindar. Os viciados que ficam no bar. A gente estava conversando, né, vindo para cá com o Edson, eu estava contando para ele uma história do pessoal de Vitória da Conquista, que eles alugaram uma casa que foi um bar e fizeram um centro espírita. Aí um dia na reunião mediúnica chegou um espírito lá e disse assim: o bar ainda é aqui? Cadê as pessoas que normalmente frequentam o bar? Aí a moça muito espirituosa disse: não, o bar é lá na esquina agora. O espírito agradeceu e foi para o bar. Então a gente acha que isso aí é uma história, mas gente, é assim. Porque os espíritos continuam com suas consciências, com suas aquisições, continuam com seus pensamentos. Não muda nada. Então vocês imaginem um espírito que está centenas de anos, num lugar que que representou sua morte. Normalmente casas queimadas, casas caídas. Aqueles que morrem nos campos de batalha continuam vendo corpos caídos. Aqueles que são suicidas, eles continuam vendo o seu momento da morte, os gritos, vendo pedaços do seu corpo. É horrível, gente. Você receber numa reunião mediúnica espíritos, como já aconteceu com a gente, um espírito chegar numa mesa e ficar catando as vísceras em cima da mesa, porque era assim que ele se via. Depois de muito tempo morto, aí você diz assim: mas espírito tem vísceras? Não, mas tem mente, tem consciência, e a consciência plasma o que a gente quiser. No plano espiritual, o pensamento tem a forma de criar coisas. Então, quando a gente não está imbuído dessa consciência espiritual, normalmente os nossos processos de passagem não são muito bons, infelizmente. Existem pessoas que acham que quando morrer vão dormir e dormem. Religiões que quando a pessoa morre, dorme, estão lá dormindo, tem um bocado de gente dormindo, quando podia estar apreciando as belezas de uma colônia espiritual, de um mundo espiritual, se preparando para novas encarnações, fica dormindo por quê? Porque é uma crença. Então, como é que essas pessoas voltam? Só voltam a partir de um trabalho abnegado de recuperação, e que a mediunidade é o instrumento de busca. Aí você pergunta: por que a presença de um médium? Por que um espírito não pode doutrinar outro espírito? Porque, pensem, às vezes o espírito precisa ouvir a voz humana. Às vezes o espírito precisa ouvir a voz de uma pessoa encarnada, falando para ele: olha, isso é assim, meu irmão, você saiu, você passou, né? Infelizmente sua vida acabou, agora você vai para um outro lugar, aquelas coisas de doutrinação que a gente tem.
E para isso é preciso de alguém que se predispõe a doar o seu corpo, doar o seu casulo físico, doar as suas energias para receber um espírito desse, é nessa condição, ajudando de uma forma, a coisa mais prazerosa que existe, é você ver um espírito que estava totalmente obliterado na sua condição, sair de uma reunião mediúnica encaminhado. Você vê isso sendo feito de maneira graciosa, sem que isso seja cobrado nada. E os médiuns, quem são? Ninguém sabe, não deve saber, não são inominados seres que são assim, porque é assim que deve ser. A verdadeira caridade deve ser prestada em silêncio, de forma absolutamente silenciosa. Então não tem negócio de título, fulano é médium. Não, gente, fulano é médium, beleza, o outro é o porteiro do centro, ótimo também. Todos são importantes dentro do trabalho, porque o trabalho é conjunto, o trabalho é colaborativo, o trabalho é de caridade, vai desde a recepção das pessoas, de todo o trabalho, até mesmo o atendimento, ali, aquele atendimento espiritual que está sendo feito. Então, a mediunidade requer do médium que ele tenha uma conduta que seja compatível com aquele que serve. Então, uma vez eu estava aqui numa cidade aqui do interior, numa macro-regional, e fazendo uma oficina de mediunidade, e uma moça chorava muito. E eu tinha pedido para fazer, eu queria fazer um questionário sobre mediunidade, eu queria fazer uma pesquisa em que nível de mediunidade a gente estava trabalhando aí no estado, né? Que tipo de coisa a gente estava. E aí ela não preencheu o formulário, e chorava muito. Aí a amiga dela disse, ela é médium ostensiva. E eu digo, por que não preenche o papel? Porque a mediunidade não deixa? Não, porque ela não sabe escrever. Ela era analfabeta. Mas ela tinha realmente uma mediunidade muito forte. E eu perguntei para ela, minha irmã, por que você chora pela mediunidade? Ela fez, porque eu não queria. Disse, por que você não queria? Porque me disseram que quem é médium não pode ir para festa, não pode fazer nada, não pode beber, não pode... E eu quero fazer tudo isso. Olha que castigo, gente. Aí eu disse a ele, eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ela fez, me dê a ruim. Aí eu disse, a ruim isso não vai passar. Aí ela chorou mais ainda. Eu disse, eu te falei que era ruim. E a boa? A boa é que se você quiser, você pode trocar essa sua festa, esse seu negócio aí. Que não é que você não possa ir. O problema é que você não vai se sentir bem estando nesses lugares. Porque se uma pessoa que não está com a mediunidade devidamente, né, vamos chamar assim, eclodida, está ainda no estado casulo, se ela chegar num lugar que a densidade psicosfera daquele lugar é ruim, é densa, ela não vai sentir tanto quanto aquele que está com a torneirinha aberta. O médium, quando chega no lugar que a psicosfera não é boa, ele se sente mal, ele se sente oprimido. A sua energia cai, porque ele começa a doar fluidos, inconscientemente. Ele começa a ter contatos espirituais que ele necessariamente ele pode disciplinar, claro que pode. Ele pode se educar para isso, claro que pode e deve, por isso existe o estudo. Mas de ordinário, se ele não estiver preparado, ele é atacado de alguma forma pelas energias que estão ali. Então por isso é que às vezes ele sente mais do que o outro, né? Então o que a pessoa pode fazer? Pode não ir para necessariamente estar nesses lugares, porque seria até bom para nós. Não é porque a gente não está sentindo que nós não estamos sendo atacados. A gente talvez não perceba tanto quanto eles, mas estamos sendo atacados quando vamos para esses lugares de psicosfera negativa. Então, para ela, naquele momento, eu disse, você pode servir. Olhe quantas pessoas você pode ajudar, e contei a ela várias histórias de espíritos que podiam ser ajudados por ela. E ela ficou assim meio me olhando, eu disse, você pode servir. Se dedique a isso, que você vai ver como sua vida vai mudar para melhor. Não é porque você tem a oportunidade agora de fazer resgates do seu passado, resgates de uma forma brilhante, entregar, como Dona Ivone termina a sua vida, dizendo, eu devolvo a mediunidade do jeito que eu recebi, eu não alterei, eu não adulterei, eu não compusquei, eu não fiz nada que pudesse denegrir esta coisa maravilhosa que eu recebi na minha vida, e ela não reclama, absolutamente, apesar de ter tido uma vida, ter sido uma mulher solitária, todos os suicidas que ela ajudou. Dona Ivone ia para o cemitério ler as aventuras do jovem Werther, que era um livro que provocou muito suicídio, e ela ia para dentro do cemitério ler esse livro com 16 anos de idade.
E aí é óbvio que ela via espíritos lá, de pessoas de todo jeito, e ela chamava os espíritos, ia para a casa dela, fazia orações, fez muitas orações de intercessão com esses amigos, fez doutrinação, e muitos foram trabalhar com ela no trabalho de recuperação de suicidas no plano espiritual para serem regenerados por Dona Ivone. Então a Legião dos Servos de Maria, que ela traz no livro Memória do Suicida, é uma obra de trabalho de Maria. Aí olha, a mãe dela disse que ia entregar ela para servir a Maria, e ela serve a Maria, sendo o transporte na terra da possibilidade de dar os seus choques anímicos, seus choques fluídicos, para aqueles espíritos que precisam de uma doutrinação de mais alto nível, e a partir daí receberem essa possibilidade para se resgatarem e se prepararem para novas oportunidades na terra. Porque quando nós estamos falando da lei de amor, o amor é o símbolo máximo da lei de amor, mas a segunda palavra que os Espíritos nos apresentam, sob a forma do grande amor de Deus, é a reencarnação. E só faz sentido a reencarnação se ela tiver um plus em relação à vida passada. Eu vivi agora, vou para o plano espiritual, arrumo as minhas ideias e volto de novo agora para viver uma nova edição, repaginada, com todas as minhas outras possibilidades, melhorando, dando passinhos para frente. E se eu não tiver uma pessoa que me tire da lama, que me tire do lugar, as coisas são muito complicadas, gente. As zonas umbralinas, etc., que todo mundo fala, todos nós passamos por elas. De alguma forma, em vidas passadas e outros lugares, o fato de estarmos aqui é porque alguém olhou por a gente. Alguém nos tirou de lá. Alguém nos colocou aqui. E a gente tem que ser grato a isso. Então, quando a gente vê a mediunidade dentro da casa espírita, é uma coisa que tem que ser tratada com respeito. Sem, me permitam uma palavra, sem mandinga. Sem coisas que não estejam rigorosamente dentro da codificação. O passe, a água fluidificada, a questão do trabalho doutrinário baseado nas ideias do Cristo, o trabalho que é feito de maneira absolutamente gratuita. Não existe mediunidade paga, não existe nenhum tipo de pagamento para o serviço mediúnico. Então isso daí é a verdadeira mediunidade com Jesus. Jesus ensinava aos seus discípulos com a mediunidade, quando perguntam, Jesus era médium? A resposta é não. Por que Jesus não era médium? Porque o espírito dele bastava. Ele não precisava de outro espírito passando por ele. Ele mesmo já se bastava. Então, quando ele vai e vê aquele endemoniado que sai de Gerasa, e ele dá um prejuízo. Gente, o prejuízo que Jesus deu ali naquele dia foi terrível. Vocês imaginem 2.000 porcos. O sujeito pega 2.000 porcos e vem andando, ele bota o espírito dentro de 2.000 porcos. E os porcos não ficaram só endemoniados. Os porcos pularam do abismo, se matando, suicídio coletivo de porcos. Então, Jesus tratava, quando ele dizia aos seus, olha, nós já procuramos seus discípulos, eles não conseguiram curar o filho. Oh, meu Deus, até quando eu vos suportarei? Era assim que Jesus falava. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nessa capacidade. Não se colocavam com o coração generoso. Ele dizia, esse tipo aqui só sai com jejum e oração. Esse aqui só sai com fé. Esse aqui é o olhar, a grandeza espiritual. Você vai fazer uma doutrinação do espírito, se você não tiver com a grandeza do seu coração entregue na humildade, o espírito é o primeiro para te esculhambar, te desmoralizar. Essa pessoa está me mandando aqui para o hospital ver mamãe, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não estou conseguindo perceber nada. Por quê? Porque às vezes não existe verdadeira intenção, Eu digo sempre isso, algumas pessoas não gostam, gente, eu vou falar e peço perdão a vocês, eu estou sendo aqui técnico, apenas técnico, não é um juízo de valor, mas existe muito na doutrinação espaço de poder. O doutrinador acha que simplesmente ele mandar um espírito para o hospital, ele vai. Que vai mandar o espírito encontrar a mamãe, ele vai. Não vai. Ele só vai se ele receber amor, se ele receber calor, se ele receber carinho, se ele perceber uma verdadeira intenção de ajudar a ele. E isso pode ser uma linguagem simples, pode ser uma linguagem mais rebuscada, pode ser de qualquer forma, e pode ser até que ele não queira, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio até dos espíritos.
Por isso a gente tem que entender que a verdadeira mediunidade praticada de forma religiosa e santa é a mediunidade realizada com amor. Amor, o verdadeiro amor pelo desconhecido, o verdadeiro amor por qualquer pessoa. Porque o João, o evangelista, ele dizia assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque se você não ama quem você vê, como é que você pode amar quem você não vê? E se João estivesse falando da mediunidade, aquele que diz que ama um espírito e não ama seu irmão é um mentiroso. Por quê? Porque como é que você não ama quem vê e ama quem você não vê? A não ser que seja vidente. Mas se não for vidente, então é preciso que a gente pratique dentro do nosso grupo espírita o amor, a amorosidade, construir um lugar que tem uma psicosfera, uma egrégora. Tem espíritos que chegam no centro espírita para fazer determinados tipos de trabalho e não conseguem encontrar a egrégora favorável para aquele trabalho e desistem. Porque naquele dia os médiuns não estão em condições. E a gente tem que entender, eu vou falar isso para vocês como um trabalhador da mediunidade, gente. O médium é uma pessoa. E às vezes ele tem que ser considerado assim. O médium tem que ter o espaço de dizer: hoje eu não estou bem para trabalhar, não estou me sentindo, isso não é problema nenhum. E a gente tem que entender isso. Mas tem uma fila de pessoas lá fora. Gente, se eu for atender essas pessoas hoje, não vai ser a mesma coisa. A mediunidade tem que ter sintonia, tem que ter equilíbrio, tem que ter amorosidade em todos os graus. Não é porque eu vou servir que aquele que está ali servindo deve ser tratado de uma forma diferente daquele que vai ser acolhido. E com isso a gente vai resgatando Allan Kardec. A gente vai resgatando a técnica pura do trabalho espiritual para que a gente possa verdadeiramente transformar as nossas casas em nios de recepção e de regeneração dos nossos companheiros espirituais. E uma outra coisa extremamente importante é um fato que aconteceu com Divaldo Franco. Certa feita ele passou por um perrengue moral muito grande. E óbvio, ele tem um espírito mentor que escreve muitos livros. É uma mulher que escreve uma série psicológica. E quanto encarnada, na sua última encarnação, como Juana Inês de la Cruz, não sei se é a última ou penúltima, mas uma encarnação recente, ela foi uma mulher que era disruptiva, ela rompeu com os padrões de uma sociedade. Ela era muito além do seu tempo. Então quem tem uma mentora dessa, tem na mão um psicólogo, um psiquiatra, uma mãe, uma professora e tal. Então ele se lembrou que tinha isso no seu alcance e virou para ela e disse: minha irmã, eu estou passando essa coisa, esse vexame todo, e a senhora não me diz uma palavra. Ela disse: como assim você não diz uma palavra? Digo sim. Vá lá no livro tal e abra a página tal e lê o que tem escrito. Aí ele foi, pegou o livro, abriu, está escrito lá: tu deves fazer qualquer coisa. Aí ela disse assim: quem é tu? Tu é você. Você dá para os outros porque você acha que não serve para você. Mas a primeira mensagem que chega dos espíritos é para o médium. Por isso nós, os médiuns, precisam estar atentos às mensagens que chegam. E nós que estamos participando temos a oportunidade única de saber como é o lado de lá, que foi o que Kardec fez. Kardec se interessou pelo lado de lá, escreveu toda uma obra, e às vezes a gente prefere esquecer essa obra para voltar a ser ainda aqueles que evocam os deuses da forma mística, da forma que ainda não é uma maneira legal. Então, gente, vamos pensar na mediunidade com Kardec, porque a proposta de Kardec é a mediunidade com Jesus. A proposta de Kardec é trazer os valores morais do Cristo para dentro da casa espírita, para que a partir daí todos nós nos transformemos em verdadeiros trabalhadores do Cristo. E trabalhar para o Cristo é servir à causa do próximo, servir com amorosidade à causa do próximo. E a mediunidade nos dá a condição de sermos capazes de interferir em outras dimensões. Nunca existiu na história da humanidade uma ciência que foi transdimensional. Nunca existiu na história da humanidade uma ciência que foi composta parte por encarnados e parte por desencarnados. E nós temos essa ciência que é a doutrina espírita. E a gente não pode diminuir isso de jeito nenhum. A gente tem que estudar isso, tem que entender isso. Não é? Porque quando a gente começar a trabalhar no futuro, todos nós teremos mediunidade explícita.
A segunda vista será algo que o corpo humano vai ter de ordinário. Temos que estar preparados para isso. Temos que estar nos preparando para o processo espiritual, a espiritualização da Terra, a regeneração do planeta. Tudo isso precisa da nossa compreensão, porque o mundo só vai se mudar depois que a gente se transformar. O mundo só vai ser regenerado depois que o homem for regenerado. Enquanto a gente não se regenerar, o mundo não se regenera. Então a gente precisa entender isso. Temos na mão 2000 anos de cristianismo, temos 160 anos de doutrina espírita, temos todos os livros com a linguagem simples para a gente entender o que falta para a gente servir a Jesus através do espiritismo e da mediunidade. Falta apenas que a gente faça a nossa parte. Falta apenas que a gente assuma o nosso papel, a nossa responsabilidade, para que a gente possa de fato servir, para que a gente possa de fato exercer o amor através da mediunidade. Como assim? Pedir a Jesus que atendêssemos a todos indistintamente. E aqueles que saem da casa espírita, aqueles que entram na casa espírita, sejam conscientes também do que vão encontrar lá dentro, de que não vão encontrar milagres, de que não vão encontrar regeneração automática, e que o trabalho deles começa ali, no reforço do trabalho espiritual, mas que todas as conquistas espirituais de cada um de nós será fruto do nosso trabalho cotidiano de evolução. Nós seremos responsáveis sempre pelo nosso processo evolutivo, e se a gente prestar atenção nisso, quem sabe a gente possa morrer melhor. Quem sabe a gente possa, ao invés de dar trabalho aos nossos irmãos do centro espírita, a gente voltar para estar aqui, brilhando e ajudando nas casas, em eventos e em todas as coisas, a ajudar os nossos amigos aqui da terra. Apenas para finalizar, eu queria contar a história de mais um irmão. Esse irmão está em um livro chamado Voltei. O nome dele é Frederico Figner, conhecido como Fred Figner. Fred Figner era um homem rico. Ele trouxe os discos de vinil para o Brasil. A primeira gravadora de discos do Brasil foi dele. Então ele trouxe, não fez uma fortuna, mas ele era espírita. E ele se dedicou à questão do espiritismo durante muitas décadas. Ele foi um homem que prestava, era muito prestativo, um trabalhador, muito... Então, quando ele estava perto de morrer, ele fez um combinado com seus amigos. Olha, quando eu morrer, eu vou para o plano espiritual. Então, quando chegar lá, vocês façam uma reunião 2 dias depois, 1 dia depois, e eu virei para contar como foi a viagem. Contar como é que foi a rodoviária, como é que foi se o transporte, se teve coffee break no meio do caminho, se não teve. Ele vai contar isso tudo lá, como é que foi. E aí os amigos, beleza, vamos fazer a reunião. E cadê Fred Figner que não vinha? Cadê? E depois ele vai contar que quando ele desencarnou, quem fez o desencarne, o desenlace físico dele, foi ninguém menos do que Bezerra de Menezes. Com sua equipe desceu para tirá-lo do corpo. Mas ele estava tão ruim do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, que ele teve que ir para a praia. Levaram para a praia. Quando o espírito vai para a praia, quando vocês desencarnarem, gente, que eu espero que seja daqui a muitos anos, e vocês chegarem na beira do mar, é porque o negócio não está bom não, viu? Porque a energia do mar fortalece o espírito. E ele precisava, antes de ir para qualquer lugar, ele precisava do fortalecimento. Ele achava que quando ele chegasse no mundo espiritual, ele ia volitar. Imediatamente, ele já ia sair voando por aí, com o peito aceso, que nem o Iron Man, que tem aquele negócio aqui, né? O peito aceso. E quando ele chegou no lugar que ele iria, ele foi andando. Que humilhação! Andando, passando em pontes, atravessando com seus próprios pés. E aí encontra os amigos tudo com o peitinho brilhando e ele com seu peitinho apagado, né? Então depois ele vai descobrir que apesar de ter feito muitas coisas pelas pessoas, ele não foi uma pessoa doce, ele não cuidou das suas emoções, ele era muito duro, ele era muito firme, ele era uma pessoa que não se permitia ser amado, ele não se permitia as melhores emoções. Então ele descobriu que ele podia ter tido a oportunidade de abrir o seu coração para completar com louvor a sua missão aqui na Terra. Fez tudo certo. A única coisa que ele se esqueceu foi de si mesmo, foi de si próprio. E isso é uma outra questão. Todos nós temos obrigação com nós próprios. O dever começa em nós mesmos. Nós temos esta obrigação de fazer o nosso processo evolutivo. Não achar que é só fazer para o outro, fazendo para nós. Em servindo, aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a ser, aprendendo a verdadeira palavra da caridade vivida em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e que o Papai do Céu nos proteja agora e sempre. Fiquem com Deus.